Está no ar mais um TVL Cultura e hoje nós estamos recebendo a autora blumenauense Ana Paula de Abreu. Olá, Ana. Oi. Tudo bem? Tudo, obrigada pelo convite. Nada, a gente que agradece a tua presença no programa. Imagina. A Ana, para quem não sabe, é uma autora blumenauense que já tem 3 livros lançados, né? O primeiro foi em 2014 e daí em seguida vieram os outros. Isso mesmo. A gente pode falar do teu primeiro livro? Claro, né? claro. Que foi O Mistério da Sopa da Vó Leninha. Isso mesmo. Esse foi o primeiro, na verdade, assim, vou dizer um pouquinho como é que começou tudo isso. Claro. Porque eu nunca tinha, assim, publicado nenhum livro, né, e nunca nem tinha tido essa ideia, né. Eu comecei a escrever, eu sempre gostei de escrever, mas foi uma coisa assim, eu escrevia como hobby, fazia sempre, é engraçado porque eu sempre escrevia para criança, mas acabava deixando em casa, acabava perdendo os textos, e daí de repente, depois que eu tive a minha filha, comecei a comprar bastante livrinho para ela, pensei, por que não tentar publicar, né, uma das minhas histórias. E aí surgiu o Mistério da Sopa. E de onde que veio a história de um Mistério da Sopa? Então, isso é bem difícil de responder, assim, porque eu não tenho uma inspiração, todo mundo pergunta, mas quem é a avó Leninha? É tua mãe, é tua avó? Na verdade não, assim, porque quando eu escrevo, assim, de forma muito intuitiva, então eu comecei a escrever e de repente veio toda a história, sabe? Não sei nem te falar da onde que surgiu exatamente, sabe? Que não tive uma inspiração em alguém, alguma coisa assim. E daí o teu segundo livro, daí veio Julião, Tico e o Balão. Isso mesmo. Aí esse livro eu fiz em parceria com a Cris Lindner, que é aqui também de Blumenau, né? E ela fez um trabalho bem legal, que ele é todo ilustrado com scrapbook, são várias técnicas de aquarela, ele é bem rico, assim, nessa parte da ilustração. E daí fala sobre um menininho que tinha o sonho de viajar no balão, né? E aí, nessa viagem, ele acaba encontrando um tesouro, que eu não vou dizer, senão vai estragar a surpresa. Ele acaba encontrando um tesouro e é mais uma viagem, assim, de sentimento, sabe? Esse livro aqui, que ensina para as crianças também um pouco dessa coisa da separação dos pais, né? Porque ele fica fora de casa, essa coisa da saudade. Esses 2 livros foram em 2014. 2014. Foram os teus primeiros livros. Foram os meus primeiros. Como foi o sentimento de ver nascer 2 livros, né? Porque, para quem não conhece a Ana, ela é formada em turismo. Sim. Então a literatura é um mundo novo. Novo, né? Exatamente. Como é que foi essa sensação de ver esses 2 filhos nascendo? Foi muito legal, assim, porque primeiro o fato de ter publicado, de ter conseguido uma editora, assim, já foi para mim uma honra, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo fala que é muito difícil, realmente a gente sabe que é complicado, né? Para publicar, mas eu tive essa sorte, né, de ter conseguido logo no começo. E pra mim foi um sonho, assim, ver ele daí na livraria, sabe, assim, todo mundo tendo acesso à minha história, foi muito legal. O teu contato com a literatura, apesar da tua área de formação ser oposta praticamente, quando tu era criança, tu tinha contato com a literatura, com os livros, existia essa relação? Sim, porque a minha mãe ama, assim, livro, né, ela pode ver uma livraria que ela enlouquece. Então, ela sempre comprou muito livro para mim, sempre, desde bem pequenininha. Até ela guarda uma redação que eu fiz na escola, sabe? Aquelas que aparecem no jornal, assim. Aí foi uma redação minha, foi pro Santa, quando eu era pequenininha. E eu adorava já escrever desde aquela época, né? Então, mas assim, depois acabei indo por outro caminho e agora que me encontrei aqui. E a escritora também é mãe. Sim. Né? A tua mãe tinha uma relação contigo quando criança, e como é que é a tua relação com a tua filha? Em relação à literatura e ter uma autora dentro de casa como mãe? Sim. Então, mesmo antes dos livros, né, eu já comprava bastante livrinho para ela. Até isso também foi uma coisa que me motivou, né, porque eu adoro essa parte de ilustração e tudo. E ela adora. Daí eu fiz lá em casa uma bibliotequinha assim para ela. E ela vai lá todo dia, pega livrinho pra eu ler pra ela à noite, sabe? Então e aí eu faço, é engraçado que eu faço dela, eu peço pra ela contar a história pra mim, sabe? Ela tem 2 aninhos e meio, né? E aí ela conta, inventa, sabe? E é muito legal, porque isso também vai estimulando, né, a criatividade e tudo mais.
Então, eu acredito que ela vai se interessar e vai ser uma leitora assídua depois no futuro. Eu espero, pelo menos, né? E ela chega a ser inspiração, esses momentos isolados, às vezes, que acontece, né? Uma inocência da criança, Sim. vem como um start para algo, assim, para ti? Ele te acrescenta? Ah, é claro, com certeza. É porque, assim, eu não tinha também muita intimidade com esse mundo infantil antes, né? A minha família não tem muita criança, assim, então eu passei a ter mais contato agora com a minha filha. Então, claro, a gente vai vendo como é que elas enxergam as coisas, como é que elas veem o mundo, e eu tento levar isso para os livros também, né? Agora, em 2015, tu lançou um livro. Tá lançando, né? Sim, tá em processo de lançamento, agora, né? que é a Vó Leninha, em aniversário de Isabela, com a parceria de uma chefe aqui que mora aqui em Blumenau, Sim. que é Lidiane Barbosa. Isso. Como que se deu essa ideia desse livro tão bonito, tão rico? Então, esse foi uma coisa bem de mãe, assim, né? Porque como eu tenho uma filha de 2 anos e meio, eu fico sempre tentando encontrar coisas saudáveis para ela comer, né? E tudo. E é muito difícil você achar lanchinhos saudáveis, né? A gente sempre acaba caindo nos pacotinhos, né? Essas coisas industrializadas. E aí a minha editora também já tinha falado, por que tu não faz um dia um livro de receita da Vó Leninha, né? Porque como já tinha essa coisa da cozinha. E aí ficou na minha cabeça. Aí eu conheci a Lídia, assim, através das redes sociais. E ela gostou da ideia, ela também já queria escrever. E foi muito legal, assim, que daí a gente decidiu até fazer um aniversário, porque muitas crianças que têm intolerâncias alimentares e alergias, né, acabam ficando de fora nessas festas, né? Ou não ficam frustradas por não conseguir comer um brigadeiro, né? Essas coisinhas de festa. Então a gente decidiu também fazer esse tema de festa para ajudar essas crianças e também para ser um livro não só para quem tem alergia, né? Para ser um livro para todas as crianças, porque as receitas são super nutritivas, assim. Quando a Ana diz receita, o livro ele traz a história do aniversário da Isabela e lá no final tem a receita, né? Sim. Das comidas que a avó faz para esse aniversário. Eu tentei misturar assim, a história com receita, porque eu sempre compro também livrinho de receita para minha filha e eu percebi que assim, a maioria dos livrinhos tem receitas assim, não muito saudáveis, vamos dizer assim, né? E é só aquela receita, assim, a criança não tem aquele estímulo visual, né? Porque a criança é muito visual. Então a gente decidiu misturar a história porque chama bastante a atenção da criança, né? Então a gente fez uma coisa bem colorida, até para ela se interessar mais para cozinhar, né? Pelo alimento em si. E aí surgiu o livro. E tu falou da visualidade para a criança, né? Uma coisa que me chamou a atenção nos os 3 livros são as ilustrações, que elas são muito ricas, né? O primeiro e esse último são da Bruna. Da Bruna, sim. E daí o segundo da Cristiane. Como é que se dá esse processo do encontro do teu texto com essa ilustração? Tu dá sugestões? Sim. Como é que dá essa relação? Então, eu sou meio chata. Porque como eu gosto muito de ilustração, eu compro muito livro, ainda mais agora, né, que eu estou trabalhando com isso, então eu fico pesquisando muito. E eu também vejo o que a minha filha, o que chama a atenção dela nos livrinhos, né? Então eu vejo que muita coisa do colorido, tem que ter bastante coisas também para elas, muitos elementos que elas ficam buscando e procurando no livro. Então eu fico dando sugestões, assim, coitada da Bruna, né? Eu fico pedindo sempre desculpa, mas ela é muito fofa, assim. Claro, eu dou sugestões e a gente vai, mas é um processo bem de parceria, assim, né? Ela que tem mais experiência que eu, que a Bruna já fez um monte de livro, e ela também vai me sugerindo coisas e a gente vai conversando ao longo de todo o processo, né? O livro do aniversário, ele foi lançado agora em março, no início de março. Sim. Tu tens uma agenda dos próximos lançamentos, das próximas ações desse livro? Desse livro? Desse livro. Sim, a gente vai ter um novo lançamento agora no dia 10 de março, que vai ser lá no AME, né? Que é um café que tem tudo a ver com a nossa proposta do sem glúten, sem leite, né? E sem soja. E aí depois de lançamento desse, a gente está pensando em fazer em outras cidades, mas ainda não tem assim uma agenda pronta, né? E aí eu tenho um outro livro também, que é para ser lançado mais pro final do ano, que agora também dá um tempo, né? Tem o livro aqui, um boneco. Eu já dei uma olhada. Sim. A gente pode mostrar a capa? Pode. Que é a Mariana.
que foi a Bruna também que fez. Que foi a Bruna também? Foi a Bruna. É verdade. Foi a Bruna também. Eu adoro a Bruna, né? E legal que a Bruna mantém uma identidade visual para os livros, né? Para criança. E é tudo bem colorido, assim. E esse livro é um projeto que eu fiz e daí foi pela Lei Rouanet, né? E agora a gente vai começar processo de captação e tudo mais. Aí esse lançamento para o segundo semestre, fim do ano? Esse aqui, da Mariana? Isso. Provavelmente. Porque daí vai depender desse processo da captação e tudo mais, né? A gente pode falar um pouco dos teus projetos em paralelo à literatura? Claro. Né, o teu projeto virtual, sim, que tu deu uma comentada comigo nos bastidores. Claro. A gente pode aguardar um pouquinho e falar depois do comercial. Claro. A gente vai para um rápido comercial e já a gente volta continuando a conversa com a Ana. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores. Tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, Stegosauro. A situação... Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Boa noite. Boa noite. Olá, está de volta ao TVL Cultura. Hoje a gente está recebendo a escritora blumenauense Ana Paula de Abreu, que já lançou 3 livros, o mais recente agora em março, que é o A Vó Leninha e o Aniversário de Isabela. E no bloco anterior a gente começou a falar do teu projeto paralelo, que é no mundo virtual, né? Sim. Conta para o pessoal de casa o que é esse projeto. Esse projeto, ele é um portal que eu já tinha essa ideia já desde o ano passado. Mas é uma coisa, né, que tem muitos detalhes e coisas, então eu acabei deixando para agora. E vai ser lançado também em março, então é um portal que eu vou fazer vídeos, né? Então tem vídeos em parceria com a Lid, né, os vídeos de cozinha e tudo mais, que é para as crianças, assim, todo o portal focado para a criança, né? Assuntos ligados ao mundo infantil. Então a gente vai ter entrevistas com especialistas, os vídeos com receitas, vídeos também, porque eu sempre gostei dessa parte de trabalhos manuais. Então eu vou ensinar a reutilizar materiais, como as latas de leite em pó, o que fazer com elas, garrafas, aquelas caixas de feira. Então eu acho que vai ser legal, assim, para essa parte da criatividade das crianças. E é para oferecer atividades para mães e filhos, sabe? Quase que um resgate de relação, né? Isso. Porque hoje as crianças estão tão no tecnológico, no tablet ou no celular. E a ideia até, eu até escrevi isso no portal, não é que elas fiquem no computador, né? A ideia é assistir o vídeo e justamente fazer isso fora, né? E brincar fora, porque eu também sou uma mãe assim meio antitecnológica, sabe? Então eu não sou daquelas assim de iPad, coisa, eu acho que a criança tem que brincar na rua, né? Tem que ter outros interesses. Então a ideia do mundo virtual é essa, assim, passar o conteúdo para os pais e passar essas atividades para elas fazerem depois, para ter mais intimidade, mães e filhos, assim, né? Fazer uma atividade diferente. E é bom porque a gente acaba criando um outro universo, né? Eu tenho certeza que o portal vai criar uma outra relação de mãe e filho, ou de filho e pai. É isso que eu espero, essa é a ideia, né? Eu acho isso excelente, né? Porque vem se falando um pouco desse resgate de brincar com o filho, É verdade. E eu acho muito bacana da tua parte, essa tua generosidade em, vamos brincar, né? Sim. E eu vejo também que às vezes os pais não têm ideia do que fazer com a criança, né? Ai, mas o que? Vamos brincar, mas do que, né? O que a gente vai fazer? Então por isso que eu tô fazendo esses vídeos com esses trabalhos, que são coisas bem simples, né? Nada muito, né? São coisas para as crianças fazerem mesmo e que os pais possam ter essas ideias do que fazer com as crianças, né? Ai, que ótimo. Porque hoje, como tu falou, tá tão tecnológico que as pessoas nem pensam mais, nem tem mais essas ideias de pegar uma lata, pegar um papel, colar, né? As crianças não brincam mais com essas coisas, né? E que bom que isso vai criando uma unidade com os teus livros, né? Porque eles têm muito de trabalho manual, né? O scrapbook, a aquarela. Tem, é verdade. Que bom, isso cria uma unidade e estimula mais ainda a criança a buscar os livros e também o portal para essa criação.
Então é para elas terem mais contato, porque quando não tem os lançamentos, elas não têm contato comigo, né? Então ali elas podem mandar foto das receitas, tem um espaço para elas mandarem fotos das receitas que elas fazem do livro. Então para ter também mais esse contato, né, com as crianças. Excelente, uma ótima ideia. E tem ideia do lançamento? Ele vai ser lançado junto com esse lançamento do AME no dia 10 de março. Mas, na verdade, ele já está aberto, quem quiser lá espiar. Pode dar o endereço? É www.amosercriança.com.br. Amo ser criança, Amo tudo ser junto? criança, tudo junto.com.br. Criança sem cedilha, Sem para não ter cedilha, nenhum problema, para não isso mesmo, encontrar no site. É. E se as pessoas de casa quiserem encontrar os teus livros ou quiserem conversar contigo, como é que a gente faz esse contato? Então, no site tem todos os meus contatos, né, e-mails e tudo mais. E os livros aqui em Blumenau, eles estão na Livraria Catarinense Blue Livro. Eles também podem ser adquiridos no site, né, mas daí para quem é de fora, né, porque quem é de Blumenau vai para as livrarias. Por favor, saia de casa e vá para uma livraria, passeie pela cidade. Já é um passeio para fazer com a criança, ir para a livraria, né? E para quem é de fora, daí pode comprar através do portal direto, que daí o livro já vai autografado por nós duas. Não diz isso, que as pessoas vão comprar. Não, mas então, visite as livrarias, prestigie os autores da cidade, né? A Ana é uma autora recente, da nova geração que está surgindo, mas visite as livrarias, conheça os autores, conheça o trabalho da Ana, que é excelente. Ana, eu te agradeço. Tens algum recado para o pessoal de casa, para os pais? Então, os pais, o que eu quero deixar aqui é a mensagem tanto dos livros quanto do portal, é isso, assim. Pra gente ter um tempo, dedicar um tempo, mesmo que a gente não tenha muito tempo com as crianças, mas que tenha um tempo de qualidade, né? Então eu venho falando também isso nas redes sociais e para que tenha esse tempo de qualidade com os filhos. Se tiver 5 minutos, mas que fique, né? Que esteja presente com a criança naquele momento. Esse é o recado que eu tenho para passar. A gente deseja uma infância mais saudável para as nossas crianças. Que é um recado muito importante nos dias de hoje, né? Tire um tempinho, fique com seu filho. Que seja 5 minutos, mas esteja presente, né? Não adianta ficar ali e daí ficar no celular ou ficar fazendo outra coisa. Então, o meu recado é esse, esteja presente. E uma pergunta, além do Mariana, que é para o segundo semestre, só tem alguma outra ideia já em forno? Tem, processo? Sempre tem, né? Que eu sou meio hiperativa, assim. Meio não, super. E tem um outro livro que está sendo ilustrado por um ilustrador argentino que Era Uma Vez um Bulldog Francês. É sobre um cachorrinho, né, um bulldog. E ele está sendo todo feito em massinha. É um trabalho muito legal, assim. Porque todos os personagens, todos os cachorrinhos e coisas são todos feitos em massinha. E vai ser provavelmente também no final do ano. Assim. Também no final do ano. Nossa, não sei, vamos ver, né? Não sei. Não sei se vai dar tempo. Não, mas tomara que dê. Esse ilustrador argentino, qual que é o nome dele? É Mariano Martim. Mariano Martim. Bem legal. E esse bulldog francês, a Mariana, né? O que conta a história do livro? Que a gente falou do livro rapidamente, da Mariana, e a gente não... A Mariana é uma menininha negra, assim. Ele é um livro, assim, que tem uma mensagem bem legal. Ela é uma menina que ama a vida e ela não tá, ela nem... Porque na cabeça da criança não tem essa coisa do preconceito, né? As crianças não têm isso. Então ele fala sobre isso, assim. Ela vive a vida, ela esbanja a felicidade, ela não tem essa coisa do preconceito nem nada. E é um livro bem legal, é um livro que é o meu xodó, assim, porque eu gosto muito da mensagem que ele passa. E eu espero que todo mundo goste também, né? E o bulldog francês? O bulldog é a história de um cachorrinho, que é o francês, né, que é uma raça francesa. Ele nasce no Rio, no calor, ele já fica irritado com aquilo, porque ele queria ter nascido na Europa. Então, aí ele é um cão, assim, bem ranzinza, né? Mas aí ele acaba se apaixonando por uma cachorrinha de Ipanema, que é a Bossa, e aí tudo vai mudando. A gente já falou dos livros que estão lançados, já deixou o gostinho pro pessoal de casa ficar curioso esperando os seus novos lançamentos. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Pela tua participação. Você de casa, então acesse o amosercriança.com.br. Fique por dentro das novidades da Ana. E se você quiser ficar por dentro das novidades da Fundação Cultural de Blumenau, acesse a agenda que fica no site www.fcblu.com.br ou então, se preferir, baixe o aplicativo com a Agenda Cultural, disponível para iOS e também para Android.
Ana, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, adorei. E você de casa, até o próximo programa.